Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre a arbitragem. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Amanda Simão, que é advogada e presidente da Comissão de Arbitragem da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite, professor César. Para mim é uma honra muito grande estar aqui para falar de um dos temas que eu mais gosto de falar, que é a arbitragem. Que ótimo, nós aqui agradecemos aqui a sua presença. Os nossos telespectadores que nos veem nesse momento devem estar se perguntando, opa, hoje o tema é bom, a arbitragem vai ter alguma coisa ligada, que as pessoas sempre falam isso, ao futebol, esse tipo de coisa, porque na verdade essa palavrinha arbitragem nos leva, nos remete a pensar sempre num jogo. Só que é muito diferente, né? Hoje nós vamos falar a questão da arbitragem aqui, nós temos uma lei sobre essa arbitragem e na realidade nós vamos falar sobre um instituto jurídico, que é a arbitragem. E vamos lá então, o que é a arbitragem? A arbitragem é um meio alternativo e adequado de resolução de conflito, onde as partes, pela autonomia de suas vontades, afastam o poder judiciário para resolver esse litígio por um terceiro particular especializado. Ela não tem nada a ver com futebol, viu, doutor? Nada a ver. Aqui a arbitragem, quando a gente fala de arbitragem, são para relações comerciais, entre partes que comercializam no mundo nacional e comercializam no mundo principalmente internacional, negócios internacionais. Tá ótimo, né? Aí a questão que foi falada por você, doutora Amanda, é justamente a questão de conflito. Quando a gente fala de conflito, a gente fala de desentendimento entre as pessoas, às vezes entre duas pessoas, entre várias pessoas. Quando a gente fala de um conflito entre as pessoas, nós estamos falando de lide, nós estamos falando aí de pessoas que não estão, na maioria das vezes, se entendendo na sociedade. Isso é muito ruim para todo mundo, inclusive para a própria sociedade. E essa questão desses conflitos aí, né? Quais são esses conflitos que estão sujeitos aí à arbitragem? Não são todos os tipos de litígios que nós podemos levar para a arbitragem. Nós só podemos levar para a arbitragem matérias de direito patrimonial disponível. O que seria isso? São matérias que você pode dispor por livre e espontânea vontade, matérias que nós podemos autorregulamentar, que não envolvem questão de ordem pública. Então, são matérias de cunho monetário e que se pode dispor. Alguns exemplos: contratos comerciais internacionais e nacionais. Compra e venda de imóveis, você pode colocar uma cláusula de arbitragem. Nós tivemos aí a comercialização da vacina do Covid a nível internacional. Há uma grande possibilidade de que nesses contratos há cláusula de arbitragem, porque a gente está envolvendo jurisdição de diferentes países também. Ela não é só internacional, ela também é nacional, mas são matérias de direito patrimonial disponíveis. Isso é muito importante ficar claro para os telespectadores. Por exemplo, nós não podemos levar para arbitragem matérias de direito penal ou matérias que envolvem em direito da imagem. Então, esses tipos de litígio nós não podemos levar para arbitragem, matérias de ordem pública. É bem falado, né? Uma outra questão aí que me veio na cabeça enquanto você falava, doutora Amanda, é a questão de o nosso telespectador deve estar se perguntando aí, né? Direito patrimonial disponível, um exemplo também bem clássico, você não pode adotar uma criança através da arbitragem, né? Jamais você vai conseguir Eu dei um exemplo aqui esdrúxulo, mas justamente para elucidar a questão do direito patrimonial disponível que você explicou agora aqui. E foi dito que as pessoas, né, até empresas, podem pactuar através de contratos aí os seus relacionamentos comerciais, né? E esse contrato pode conter a cláusula de arbitragem, evidentemente, para quando surgir algum problema, e se surgir algum problema nesse contrato, para que o árbitro resolva essa situação. Nós temos nós temos a pessoa do árbitro para resolver, e não como no Estado, lá no judiciário, que é o juiz, né? Então, qual é a função desse árbitro na arbitragem? Esse árbitro, quando ele é nomeado pelas partes, ele vai exercer a função de um juiz naquele caso específico que ele é nomeado como árbitro. Quando a gente lida com a arbitragem, nós estamos lidando com questões
comerciais, principalmente. A arbitragem nasceu de relações comerciais internacionais e hoje, volto a dizer, a gente tem a parte nacional. Mas ela nasceu das relações comerciais. Então, quando a gente tinha essas relações comerciais internacionais, nós não tínhamos, na época, um juiz para falar assim, ó, ele que, né, essa vai ser a jurisdição. Vamos pensar na Europa, né, vai ser a jurisdição da França, vai ser uma jurisdição da Alemanha, qual que vai ser realmente a jurisdição aplicável nesse caso? Então, o que as partes faziam? As duas partes que estavam ali comerciando, quando tinham litígio, elas em conjuntos, elas decidiam quem que elas confiavam para decidir aquele caso específico. Como hoje é na prática. É mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Nós temos duas partes que estão litigando, elas, em comum consenso, elas decidem quem é da confiança delas, quem tem a especialidade naquele assunto, para decidir esse litígio. O árbitro, a decisão de um árbitro vai ser como uma sentença no tribunal, no Poder Judiciário, na verdade. Mas vai ser decidida por um terceiro particular especializado. Então, por exemplo, assim, nós temos um litígio, um conflito que envolve engenharia civil, uma obra, construção. Um árbitro não necessariamente precisa ser só um advogado. Nós podemos nomear como árbitro um engenheiro civil que vai entender daquele litígio tanto quanto um advogado, até em diferentes assuntos, uma diferente visão do que de um advogado. Então, essa seria mais ou menos a função. Então, a função de um árbitro, quando ele é nomeado, é de juiz. Juiz daquele caso específico. Ele não é um juiz togado, né? Não é um juiz que passou no concurso público, mas a partir do momento que ele é nomeado pelas partes, ele passa a exercer a função de juiz. Então, ele tem que analisar a prova, testemunhas, analisar o caso, a defesa das duas partes. Então, essa seria a função do árbitro. É interessante. Essa questão aí do árbitro, que você disse muito bem aí, o que ele faz, que se assemelha praticamente à função do juiz de direito, né, lá no fórum, na verdade, nos leva a pensar o seguinte, né, você já disse aqui agora que o juiz de direito, ele presta o concurso, etc. Agora, no caso do árbitro, que tem essa função tão essencial dentro da arbitragem, quem é que, na verdade, né, as pessoas vão se perguntar, quem é que pode ser árbitro? Qualquer pessoa? Quem é? Então, a questão é essa, né? Quem pode atuar como árbitro? Eu poderia falar que é qualquer pessoa, desde que seja nomeado e da confiança das partes. Mas falar qualquer pessoa, eu acho que a gente tem alguns pré-requisitos, né? É recomendado que seja alguém que tenha conhecimento de direito, conhecimento de processo, de ampla defesa. Mas quando a gente monta um tribunal arbitral, nós podemos ter nesse corpo advogados com uma ampla experiência, porque a arbitragem em si, o que ela envolve? Especialidade. Então, o que nós vamos considerar? Quanto tempo que você tem, que você trabalha na área, qual seus artigos que você publicou, quais são as aulas que você dá. Então, quando você é nomeado como árbitro, o que conta é a sua especialidade. Então, eu posso ser árbitra, você pode ser árbitro, outros colegas podem ser árbitros, um engenheiro pode ser árbitro. Então, depende também do litígio. Então, se a gente vai lidar com um litígio de direito de família, nós podemos, nós não só podemos, nós devemos nomear alguém que lida com direito de família. Se nós vamos lidar com um caso que envolve contrato de imóvel, nós vamos nomear uma pessoa que seja especialista em contratos que envolvem imóveis. Então, na arbitragem, quando se vai nomear um árbitro ou um tribunal arbitral, o que se considera é a especialidade daquela pessoa que vai ser nomeada como árbitro. Na verdade, eu acho que essa é a palavra-chave, né, na questão do árbitro. Ele é, na verdade, um especialista na área que ele vai atuar para solucionar aquele conflito aí que está ligado com o caso, com a lide, com o conflito que está se discutindo ali. Então, nós temos a situação da arbitragem, que é uma justiça, entre aspas, vamos dizer, uma justiça privada, né? Na realidade, é assim que ela se desenvolve, e nós temos lá também os litígios, se a pessoa preferir, para que vá ser resolvido lá no fórum, vamos assim dizer, ou seja, perante o Poder Judiciário brasileiro.
Lá no fórum, todos conhecemos lá a figura do juiz, extremamente importante na solução do conflito, né? Principalmente no seio da sociedade aí. E pelo que você está dizendo ainda, a questão do árbitro, qual seria exatamente aí, né, a questão? Porque nós dissemos aqui que tanto o árbitro como o juiz julgam litígios. Então, alguém pode estar se perguntando, se a função do árbitro e do juiz é julgar litígio, qual é a diferença entre eles? Então, qual seria aí as diferenças entre um e o outro? Um juiz, ele passa num concurso público e ele vai julgar diferentes matérias. Na arbitragem, não. A arbitragem, você só vai ser árbitro quando você é nomeado para julgar aquele caso. A diferença, há várias diferenças, até mesmo em questão de poder coercitivo que o juiz tem, de adotar algumas medidas que o árbitro ele não tem. O árbitro vai ser um terceiro particular. Então, eu gosto muito de usar um exemplo para a gente entender sobre a arbitragem, doutor, que eu escutei em um dos cursos que eu estava participando, e eu acho que fica muito claro para a gente entender até mesmo da função do juiz e do árbitro. Nós temos hoje, por exemplo, são as escolas públicas, as escolas privadas. Então, se você às vezes tem condições, quer uma escola diferenciada para o seu filho, você paga uma escola privada. Nós temos os hospitais públicos e os hospitais privados, né, que são os planos de saúde. Então, se você quer ter um atendimento especializado, diferenciado, algumas pessoas que têm condições pagam um plano de saúde. Nós temos o poder público, o poder judiciário, onde que é o juiz que atua, e a arbitragem, que é um poder também, um poder jurisdicional, só que privada. Então, quem vai atuar vai ser o árbitro. Tá aí, né? Muito interessante essa questão de árbitro, do juiz de direito e arbitragem, esse instituto que a gente está debatendo aqui. Mas nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre o Instituto da Arbitragem. No bloco passado falamos quem pode ser árbitro, a função ou as funções que os árbitros possuem e outras coisas mais interessantíssimas. Mas agora tem uma situação aí, haja vista que a doutora Amanda aqui falou sobre a questão do juiz de direito, a diferença com o árbitro, a questão do poder judiciário, etc., como surgiu essa arbitragem. Quais seriam as vantagens da arbitragem para o cidadão comum, né? Aquela pessoa que às vezes tem um contrato ali de locação, né? Onde ele reside, um contrato da lojinha que a pessoa tem. A arbitragem também vai ter terá as mesmas vantagens desses exemplos que você deu para esse cidadão? Sim, teria, só que, doutor, eu acho que quando a gente vai analisar, levar um caso para arbitragem, quando eu vejo arbitragem, eu vejo casos que são de 100 mil para cima. Abaixo disso, eu não recomendo levar para arbitragem, porque os custos das câmaras de arbitragem são caros. Quando você põe na balança, para você litigar no Poder Judiciário e na arbitragem, acaba valendo a pena ir para arbitragem. Mas, se for analisar o caso concreto, um caso de menos de 100 mil não compensa você levar para arbitragem. Porque você vai gastar à toa. Outro benefício da arbitragem, sem ser a flexibilidade, é a confidencialidade. Então, imagina se você tem um negócio, você tem um know-how, você tem um litígio, você não quer que a população saiba do que vocês estão litigando.
no seu comércio. Então, por isso que eu falo que ela é muito boa para quem tem comércios nacionais. Ela é muito boa para quem tem comércio nacional e ela é muito boa para quem comercializa no mundo internacional. Negócios, eu acho que quando você pensa em arbitragem, é negócios, business, companhias. Realmente, aí eu imaginava sempre essa situação, a pessoa vai ter que ponderar qual é mais vantajosa para ela, embora a arbitragem ofereça essas vantagens que você disse agora. Tem até algo mais que eu gostaria de acrescentar, que o doutor falou no começo da entrevista, de direito de família. Então, por exemplo, direito de família, nós podemos levar alguns casos para arbitragem. Quando envolve, por exemplo, menor, guarda, não podemos levar. Mas quando você está lidando com o patrimônio daquela família, que envolve direito patrimonial disponível, que é de cunho monetário, e que você pode dispor, você pode levar para arbitragem. Então, você tem um patrimônio alto, que as partes estão litigando, não tem menor, sim, pode levar para arbitragem. Algumas pessoas até falam de questão de direito trabalhista de levar para arbitragem, mas é relativo, você tem que analisar o caso concreto. Direito trabalhista é para acima de 14 e 15 mil, se o colaborador ele ganha acima de 14 a 15 mil, senão também não pode levar para arbitragem. Tá, fica essa dica aí, vamos dizer assim, né? Nós estamos aqui falando de arbitragem, mas tem um instituto também que muito se fala, a gente passa na academia aí para os alunos, é a questão da mediação. Arbitragem, muita gente acaba confundindo uma coisa com a outra, quando se faz uma mediação e quando se faz uma arbitragem, tem gente que acha que é a mesma coisa, mas realmente existe diferença entre as duas. Sim, existe diferença. A mediação, quando a gente leva um litígio para mediação, o mediador, ele não profere uma decisão. O mediador, ele usa técnicas para que aquelas duas partes, elas consigam voltar a se comunicar e elas consigam resolver o litígio entre elas. Elas mesmo decidem como a gente vai resolver essa questão. Na arbitragem, não. A arbitragem vai ser como se você levasse o seu processo para o Poder Judiciário. Quem vai decidir vai ser um terceiro, que vai proferir um laudo arbitral e aquilo vai ser vinculativo, vai se tornar como uma sentença mesmo, vai ter a força de uma sentença para as partes. Na mediação, não. Então, essas seriam as duas diferenças. Tá, ficou bem claro aí. Realmente, então, mediação e arbitragem, a gente sabe que são institutos diversos aí. Mas vamos imaginar a seguinte situação, uma pessoa que esteja aqui nos assistindo nesse momento, está lá com o problema dela de, como eu disse agora há pouco, o contrato de locação, vamos imaginar um comerciante está com problema num contrato e está assistindo o que nós estamos falando aqui, e vamos imaginar que essa pessoa vai falar assim, nossa, como é que eu faço para contratar essa arbitragem para resolver esse problema? Né? Eu vou no fórum, ele deve estar pensando, onde eu vou, como eu contrato uma arbitragem? Para você contratar uma arbitragem, primeiro eu recomendo você ter um profissional para te orientar. Não fazer por exemplo, pegar um copy cole de um contrato, Vila, esse contrato lindo, fiz o copy cole, porque isso pode ocasionar muitos problemas. Para a gente ir para a arbitragem, nós vamos para a arbitragem através de uma convenção de arbitragem, convenção arbitral, que são de duas formas, através da cláusula de arbitragem e através do compromisso arbitral. Qual que é a diferença das duas? Na cláusula de arbitragem, essa convenção vai estar dentro de um contrato. E no compromisso arbitral, você pode fazer depois que o litígio ele surgir. Então, um é antes do litígio e o outro é depois. Entendi. Então, a pessoa que está aí com um problema, ela, tanto com uma cláusula de arbitragem, ou como você mesmo disse aqui, antes ou depois do conflito, a pessoa, de qualquer maneira, ela consegue aí se socorrer da arbitragem. A realidade é essa aí. Outra situação, muito se fala aí da questão dessas cláusulas compromissórias de arbitragem, etc., como você bem explicou aqui agora, doutora Amanda. Mas, evidentemente, que não é uma coisa tão simples, né? Você disse no começo que teria que ter o apoio de um profissional, evidentemente, né? Quais seriam aí os cuidados que devemos ter aí na elaboração da cláusula compromissória de arbitragem para que a gente não acabe aí tendo recursos que vão parar no Poder Judiciário?
Porque às vezes a pessoa faz aí uma cláusula dessa, uma cláusula de arbitragem, que se chama a cláusula compromissória, e depois, vamos dizer, deixa para lá a arbitragem, fala, não, agora eu vou para o judiciário e ação e recurso. Como que fica essa situação? Quais são esses cuidados, na verdade, que a pessoa que nos assiste agora está pensando em contratar uma arbitragem? Ela fala, vou ver como é que funciona isso. Então, quais os cuidados que essa pessoa deve ter? Quando a gente elabora uma cláusula ou um compromisso de arbitragem, nós temos que ter muito cuidado na elaboração, porque essa cláusula ela tem um efeito vinculativo e você está afastando o Poder Judiciário. Então tem que estar muito claro como que vai ser o procedimento, se vai ser um procedimento ad hoc ou institucional. Institucional é através de uma câmara de arbitragem. Então você tem que claramente nomear qual que é a câmara de arbitragem que vai resolver o seu litígio. Nós temos diversas câmaras, então câmaras especializadas em alguns litígios, câmaras que são muito caras, câmaras que são mais acessíveis, mais baratas para casos menores. Por isso que tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pode colocar uma câmara de arbitragem para um caso que é uma câmara muito cara para um caso que ele é pequeno. Então, não é simplesmente um copia e cole, você tem que ter um profissional especializado para te orientar, analisar, porque essa cláusula vai ter um evento vinculativo. Às vezes, se você colocar, por exemplo, eu quero que seja julgado por tal árbitro na cláusula, não é também recomendado. Então, tem vários detalhezinhos, questão de idioma, procedimento, que se você não tomar cuidado, essa cláusula ela vai ser patológica ou vazia e vai te gerar muito mais problema do que você imagina, né? A gente vai para a arbitragem porque a gente quer resolver nosso litígio de maneira célere, rápida, comércio. Então, né, quando a gente está falando de business, a gente quer resolver o mais rápido possível, mas então tem que ter muito cuidado para a elaboração dessa cláusula. Sem dúvida, essa questão desses cuidados aí são essenciais, não só na questão da arbitragem, em tudo, né? Você vai entrar com uma ação no judiciário, você tem que ter muito cuidado para ver o que está fazendo ali. Outra situação aí, né? Quais são aí as repercussões da escolha da arbitragem, quando a pessoa, não, vou partir para a solução do litígio através da arbitragem. E o que faz ela funcionar na prática? O que faz ela funcionar na prática? Porque assim, quando você escolhe ir para a arbitragem, você afasta o Poder Judiciário, o Poder Estatal. Quando o seu caso ele é resolvido pela arbitragem, o Poder Judiciário não vai apreciar o seu caso. Então, isso é um caso de arbitragem. Então, se você decidiu ir para arbitragem, não tem como depois você falar assim, não quero mais ir para arbitragem, quero ir para o Poder Judiciário. Não, você só vai poder fazer isso se ambas as partes concordarem. A arbitragem, a cláusula de arbitragem, ela é autônoma. Ainda que o contrato ele seja nulo, a cláusula de arbitragem ela vai valer. Então, quem vai analisar sobre a nulidade desse contrato vai ser o Tribunal de Arbitragem, não vai ser o Poder Judiciário. Muitas vezes, se você leva esse litígio para o Poder Judiciário e o juiz, os desembargadores veem que tem uma cláusula de arbitragem, eles vão se declarar incompetentes perante aquele litígio, porque tem uma cláusula de arbitragem. Então, é o efeito vinculativo, autonomia da cláusula de arbitragem e de afastar o Poder Judiciário. Então, quando você vai para a arbitragem, você afasta o Poder Judiciário. E tem também a questão do princípio competência, que é o próprio árbitro, ele julga sobre sua competência. Você não vai levar esse litígio para o Poder Judiciário falar se o tribunal arbitral é competente ou não. Quando você tem uma cláusula de arbitragem, vai para o tribunal arbitral para ele analisar se ele vai ter competência perante esse litígio ou não. Então, esse seria. Como a gente fala muito aí e falamos aqui, né, a questão também do judiciário, ações que são promovidas no judiciário, lá no judiciário a gente tem a questão de recursos, né, a questão civil nós temos o Código de Processo Civil, né, o CPC, onde nós temos ali vários recursos que os advogados das partes interpõem, etc. E como a arbitragem, ela possui um procedimento também, seria possível apresentar recurso em outras instâncias na questão específica da arbitragem? Não, na arbitragem não há recurso. Quando você vai para a arbitragem, você vai escolher um especialista para julgar o seu caso. Então, você abre mão de recurso porque as partes estão comercializando, elas querem decisões rápidas.
Então, imagina um navio que traz comida do exterior. Houve um litígio, sumiu esses alimentos. Então, você não pode demorar 5, 10 anos para resolver, porque isso daí pode ser perecível, né? Então, não tem recurso na arbitragem. Então, por isso que é muito importante quando você vai nomear o árbitro para julgar o seu caso ou um tribunal arbitral. Tem que ser feitas boas escolhas aí na questão da arbitragem. Quando eu falo em boas escolhas, diz respeito aí às câmaras, né, de arbitragem que nós temos aí espalhadas pelo país, né. Se você não escolher bem, como tudo, em todas as profissões e as funções, a gente tem o que é o bom, o ruim, e tudo precisa de escolha. Uma outra questão também, como a arbitragem é um procedimento, nós falamos solução de conflitos das partes, que ao invés de procurarem o judiciário, nas condições que você já disse, ou seja, no que diz respeito ao direito patrimonial disponível, né? Ali nós temos uma sentença que o árbitro vai proferir, chamada sentença arbitral, semelhante aí à denominação ao Poder Judiciário brasileiro, os processos judiciais, e a questão nessa sentença arbitral, né, em relação a ela especificamente, é possível anular uma sentença de arbitragem? É muito difícil na prática, mas sim é possível. Em 2 situações, quando há vícios no procedimento arbitral ou quando o árbitro nomeado, ele é suspeito, ele é impedido, né, ele tem o impedimento jurisdicional para atuar como árbitro. Só que quando a gente começa um processo de arbitragem, a primeira coisa que o árbitro faz, ele vai responder uma lista de perguntas. E ele precisa abrir para as partes. Então, se já trabalhou com essa parte um período da vida dela, se já litigou com esse escritório. Então, assim, quando você vai afastar um árbitro, tem que ser no começo do procedimento. Não adianta deixar rolar o processo, não impugnar esse árbitro e chegar depois, quando você vê uma sentença de arbitragem que não é favorável a você tentar anular ela no Poder Judiciário, que não vai dar certo. Tem uma questão que eu gostaria de falar de arbitragem e Poder Judiciário, que eu acho que é muito importante falar aqui, doutor. O seguinte, hoje o nosso Poder Judiciário, ele tem muita demanda. São poucos funcionários públicos, poucos servidores para uma alta demanda na nossa sociedade. E muitas vezes, quando a gente lida com casos grandes que envolvem dinheiro, né? Eu até comentei com o doutor, casos de mais de 100 mil para cima. O seu caso, não tem como ele ser julgado como mais um. Às vezes a gente precisa de um especialista. Hoje, o juiz, dependendo do caso, ele não tem o tempo necessário para analisar o seu caso como um árbitro que vai analisar o seu caso, só o seu caso, todas as provas que você tem, escutar todas as testemunhas. É muito diferente o procedimento e o processo arbitral do Poder Judiciário. É outra realidade. É a gente sair um pouco da caixinha, a caixa do direito mesmo. Mas, assim, na prática, ela é muito utilizada. Parece que ela é um processo novo, mas não é. Ela existe há muito tempo. E ela é utilizada, começou a ser utilizada pelo comércio internacional e hoje ela é bastante utilizada também no comércio nacional em relações entre partes, quando a gente envolve direito privado que se pode regulamentar. Hoje, inclusive, nós podemos usar arbitragem em contratos de licitação, questões de obra pública, contratos de investimento. Então, nesses casos, você precisa de uma análise minuciosa, uma análise diferenciada. Então, aí a arbitragem ela é muito útil, tanto a arbitragem quanto a mediação. As duas são métodos alternativos e adequados de resolução de conflito extrajudicial, até mesmo para a gente desafogar o Poder Judiciário de hoje, que tem uma grande demanda de advogados de todos os tipos, que tudo que a gente tem, a gente leva para o Poder Judiciário. Então, a arbitragem seria um meio de desafogar o Poder Judiciário e resolver o seu litígio com maior especialidade, celeridade, confidencialidade, principalmente se você trabalha no mundo comercial, se você tem relações comerciais aí no Brasil e no exterior. Isso é muito interessante. Na verdade, a arbitragem e o Poder Judiciário não são concorrentes. Eles trabalham aí, vamos dizer, de mãos dadas. E, inclusive, a arbitragem é apoiada pelo Judiciário, né? Tem legislação para isso e tudo mais. Nós poderíamos aí passar muito tempo aqui ainda falando sobre arbitragem, mas, infelizmente, nosso tempo já está esgotado.
Eu agradeço a participação da doutora Amanda Simão, advogada aqui em Bauru e presidente da Comissão da Arbitragem, também aqui da OAB de Bauru, e principalmente a você, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que sempre nos assiste, que sempre nos prestigia. Muito obrigado e até o próximo.